Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre a utilização das APIs do ChatGPT. Você vai aprender como elas funcionam, qual a melhor maneira de utilizar e, é claro, daremos um exemplo na prática. Então eu espero que você possa aproveitar esse conteúdo e bons estudos! Iniciaremos o nosso estudo através de uma introdução onde recapitularemos o que é o ChatGPT e o que são APIs. O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI para compreender e gerar texto de forma semelhante a um ser humano. E a ideia do ChatGPT é usar aprendizado de máquina para prever a sequência de palavras mais provável com base em um contexto fornecido. Então, quando nós usamos a inteligência artificial, através do ChatGPT, ela utiliza desse sequenciamento de palavras de forma que possa fornecer respostas mais prováveis, contando com o contexto fornecido. Então, através dessa quantificação dessas palavras que são sequenciadas, que há um retorno de uma resposta através dessa inteligência para as perguntas que são feitas a ela. E o que é uma API? Uma API é um conjunto de definições e protocolos que permite a comunicação entre softwares. Com ela, os desenvolvedores vão integrar funcionalidades externas em suas aplicações. Então, a comunicação entre sistemas ela vai se dar por meio de um protocolo que é estabelecido dentro dessa API. E no nosso caso, usaremos a API do ChatGPT como um protocolo de comunicação, onde conseguimos acessar de forma programática o modelo do ChatGPT e enviamos um texto. E aí nós vamos ver a diferença entre enviar um texto sem refinamento adequado e com refinamento adequado, de forma que quando nós fazemos a solicitação para essa API, nós vamos receber respostas que vão ser geradas automaticamente de acordo com o contexto que for gerado. Agora vamos falar um pouco sobre o que são prompts no ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial e, como uma ferramenta, ela responde a instruções que são chamadas de prompts, que vão guiar a nossa interação. Para a gente entender como esses prompts funcionam, considere três perguntas fundamentais que vão ajudar a definir a orientação e o comportamento. A primeira pergunta é: quem você quer que o modelo seja? Essa pergunta define a persona ou o tom que o ChatGPT deve adotar. Isso garante que as respostas estejam alinhadas com o objetivo desejado. A segunda pergunta que temos que nos fazer é: o que você quer que ele faça? Então a ideia é, uma vez que eu tenho uma persona, especificar uma tarefa ou objetivo com a ideia de responder as perguntas, ou gerar um texto criativo, ou resumir informações. Então é muito importante ter em mente qual tipo de atividade que nós queremos fazer. Além disso, a terceira pergunta é: em qual contexto? Fornecer esse contexto é essencial para quê? Porque o modelo compreenda as nuances, os detalhes relevantes e assim possa fornecer de forma segura respostas precisas e pertinentes. Vamos ter um exemplo aqui agora. Se o professor deseja usar o ChatGPT para explicar um contexto histórico, ele pode criar o prompt assim: uma persona, um professor de história amigável. A tarefa: explicar a importância da Revolução Industrial. E o contexto: aula de história para alunos do ensino médio. Com base nesse prompt, o ChatGPT adotaria um tom educacional e amigável para explicar a Revolução Industrial de forma clara e didática para os estudantes. Então, esse tom de ser um professor e ter essa tarefa de explicar a Revolução Industrial vai gerar uma resposta muito mais cuidadosa e muito mais didática, muito mais fácil de entender do que se o contexto fosse outros professores que também têm um conhecimento mais elevado do assunto. Então, nós vamos agora prosseguir para a segunda etapa, onde nós iremos acessar o ChatGPT e, em seguida, geraremos um token para que, através desse token, possamos fazer a chamada do prompt normal e também do prompt com a persona, a tarefa e o contexto. Então, pessoal, seguimos em frente agora. Nós iremos, através do ChatGPT, fazer o cadastro da nossa chave de API e, através da chave da API,
nós iremos fazer uma chamada de exemplo para mostrar como a API do ChatGPT funciona. Nós utilizaremos agora o navegador e em seguida utilizaremos o Postman, que é uma ferramenta conhecida para execução de chamadas por API. Então, se você não tem o Postman instalado, dá um pause nesse vídeo, faz a instalação dele e retorna com a gente, tá certo? Bom, seguimos em frente então, começando pelas instruções do ChatGPT. Primeiro ponto importante é fazer o cadastro no ChatGPT, tá? Então, para isso nós precisamos fazer o cadastro gratuito. Pode clicar aqui no botão de cadastrar gratuitamente e, no caso, você pode ou utilizar um e-mail qualquer que você deseje ou continuar com o login do Single Sign-On de qualquer uma das opções. Se eu tiver um e-mail Google, uma conta na Apple, uma conta Microsoft ou simplesmente um telefone, você pode utilizar essas opções para fazer o seu cadastro. Eu vou usar continuar com a Microsoft, com a conta que eu tenho aqui, e a gente vai prosseguir para poder aceitar, né, as informações de cadastro do ChatGPT e ele vai perguntar a idade. Você coloca ali a data de nascimento correspondente. Eu vou colocar uma data qualquer que passe, tem que ser. Geralmente essas políticas de privacidade requer que seja maior de idade, mas é bom conferir para ver a data direitinho certinho. Eu coloquei como se fosse maior de idade. E nós iremos prosseguir agora para a utilização. Nesse primeiro momento, nós utilizamos aqui, né, vou pular aqui as preferências e vou dar o continuar. Estamos aqui agora para mostrar um pouco do ChatGPT após estarmos logados. Na conta que nós temos da Microsoft, nós fizemos o login no ChatGPT e agora nós estamos no produto ChatGPT, né? Então aqui, se a gente vai utilizar, a gente não tem muito configuração, não tem muita informação que a gente passe, né? Então, se eu vier aqui e fizer uma pergunta, ele vai estar previamente configurado e nós utilizaremos o produto do ChatGPT. Então eu vou fazer aqui uma pergunta que já está aqui na mão. Explique o que é uma API REST em poucas palavras. Então se eu fizer isso aqui no chat, ele vai simplesmente me dar a informação sem muitas configurações, sem muitos ajustes, nada disso, né? Então nessa e nas próximas aulas a gente vai explorar um pouco desses ajustes para poder usar o ChatGPT como API customizada, né? E não como produto. Como produto, basta somente criar uma conta do ChatGPT, como a gente fez aqui, usando uma conta da Microsoft, e começar a interagir, a perguntar e a conversar. Nós iremos utilizar a API. Para utilizar a API, nós iremos acessar, né, o endereço correspondente ao endereço da plataforma, né? E o endereço da plataforma é um endereço um pouco diferente do que a gente usou, né, para o caso do ChatGPT. Eu vou colocar aqui o endereço, ele é platform.openai.com. Iremos acessar esse endereço e quando nós acessarmos esse endereço, perceba uma coisa importante, né, que a gente está visualizando aqui, que ele tem uma outra forma de visualização, ele mostra exemplos, né? Mas é importante entender que a gente não está logado ainda, né? Então vou fazer esse login, vou clicar no botão de login e vou usar a conta Microsoft que eu tenho. Então cada um pode usar a sua forma de autenticação, né? Eu estou usando a conta Microsoft porque é mais prático para mim. Então, por mais que eu queira usar aqui as dicas que ele está me passando, né? Olha, você pode querer usar, me dá aqui um curl, que é uma chamada com o modelo, né? Para poder eu fazer o meu input. Eu preciso, antes de fazer as minhas chamadas, eu preciso realmente comprar créditos. E essa aquisição de créditos ela é interessante por quê? Porque quando você vai no GoToBilling, é preciso entender que para poder adquirir esses créditos, você tem que ter um cartão de crédito. Então esse cartão de crédito, ele vai ter que ser cadastrado em Add Payment Details. Então aqui tem que colocar o número do cartão, o nome, qual é o endereço e importante é que ele também pergunta se você esteja comprando para a empresa, né, tem que marcar essa caixa para poder colocar os endereços, né, qual que são se precisar do Business Tax ID, né, que é uma identificação dos Estados Unidos, coloca lá também, enfim,
A ideia aqui é que você informe esses cartões, né, esse cadastro, né, para quê? Para que ele esteja pronto para a segunda parte, que é, uma vez que eu tenho um método de pagamento, eu possa fazer essa cobrança, tá? Então, é interessante a gente entender que eu preciso adicionar créditos para que eu possa, de fato, demonstrar ali, comprar, melhor dizendo, os créditos que são necessários. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de cartão cadastrado. Podem perceber que eu já adicionei o cartão e eu, obviamente, ocultei as informações do meu cartão de crédito, mas ele vai ficar aqui, né, adicionado no Payment Methods, quando vocês criarem ele. Se quiser remover, pode, né, adicionar outros métodos aqui, então você pode adicionar outros cartões caso queira, né? Além disso, uma vez que eu tenho o cartão cadastrado, eu consigo ver o botão para adicionar crédito. No caso, eu tenho 4 dólares aqui atualmente, que eu adicionei 5 dólares e fiz alguns testes, mas se eu quiser, eu posso colocar um número entre 6 e 100 dólares, usar o meu método de pagamento, só não vou fazer confirmação porque senão serei cobrado, e aí sim eu vou ter esses créditos para utilização. É importante ter em mente, e aí podem fazer essa análise depois, dos preços dos modelos e dos tokens, né? Que a principal questão da cobrança é a quantidade de palavras trocadas, principalmente na saída, tá? Então há um cuidado importante, né? Lembrando que a cobrança é em dólar, então se você for comprar créditos, precisa ser com crédito, cartão de crédito internacional, e precisa ter em mente da conversão. Ele vai fazer, o cartão de crédito internacional ele vai fazer a conversão ali e vai te cobrar o valor em reais correspondente ao câmbio do cartão. Então é bom ter essa atenção porque é um custo mais elevado, uma vez que ele é cobrado em dólar e o câmbio pode estar um pouco mais elevado, então é necessário atentar ali a melhor data, né, a melhor forma de aquisição. Então, uma vez que a gente tem créditos disponíveis, é a hora de fazer o quê? O cadastro da chave, né? Importante dizer que eu posso utilizar várias chaves de cadastro. Então, eu vou entrar aqui, essa é a parte da API Keys. Então, eu vou clicar aqui no menu, né, em API Keys, depois que eu adicionei créditos em Billing, e vou cadastrar as minhas chaves. Eu já tenho uma chave cadastrada, mas eu posso ter várias chaves cadastradas. Eu venho aqui em Create New Secret Key, dou um nome para ela, vou colocar teste, por exemplo. Aperto o botão de Create Secret Key. E aí eu preciso ter essa atenção de copiar. Apertar o botão de copy ou selecionar aqui Ctrl A e Ctrl C, né? O que vocês preferirem. Copie a chave. Se perder essa chave aqui, não visualizaremos de novo. Tem que criar a chave novamente. Eu copiei. Está aqui na área segura. Nós iremos agora, uma vez que temos posse das chaves, nós iremos utilizar o Postman com a chave que foi criada. Bom, pessoal, seguimos em frente agora utilizando o Postman. É preciso abrir ele, criar uma conta no Postman, ele vai pedir para vocês fazerem essa criação de conta. Em seguida, crie um workspace, né, aqui no New, e crie também uma collection. Aqui no caso eu criei uma collection chamada exemplo. Então eu tenho toda essa estrutura de workspace e também de collection. De posse disso, nós iremos utilizar o Vault. O Vault você pode usa a chave que você copiou para você cadastrar, né? Nesse caso eu cadastrei Bearer OpenAI 2, mas você poderia colocar um Bearer OpenAI 3 ou qualquer nome que você prefira, tá? Eu só estou colocando variantes para poder não dar erro. E colar a chave. Uma vez que eu colei a chave, ele vai ficar salvo aqui no Local Vault. E como é que a gente utiliza isso, né? Eu vou criar aqui uma requisição nova, tá? Essa requisição tem que ser um post, porque é do Chat Completions. Então vou escrever aqui Chat Completions. Vou colocar como uma requisição post. E aqui na Authorization eu vou usar o Bearer, tá? Utilize Bearer. E aqui já estava automático, que eu tinha feito da outra vez. Mas você vai colocar Vault, como está aqui, né? Chave, Vault. Aqui está usando a chave 2, tá? Que acho que pode, mas poderia usar a
sem número, usar 3, fica à vontade. Basta que tenha vault better OpenAI. Depois de fazer a autorização, eu tenho que certificar, né, que eu estou usando um post, que eu estou fazendo chat completions aqui. Lembrando que o base URL está na minha collection e ele quer dizer que é https api.openai.com/v1 /chat/completions. Isso aqui, que é interessante a gente colocar aqui. Vou até botar V1 aqui, chat complete, estava com 2 barras, sem querer. Que é interessante? A gente fazer sempre requisição. Eu coloquei um base URL só por questões de padronização, mas poderia colocar o endereço completo. A gente tem que observar, além da authorization e do endereço, fazer a requisição post e no body colocar o contexto. Nesse primeiro modelo, nesse primeiro exemplo, melhor dizendo, eu vou colocar o contexto como se fosse uma requisição ao produto, né, da OpenAI. Então, boto o modelo GPT 4.1 mini, coloco simplesmente a mensagem com o role de user, que é uma API REST em poucas palavras. Então, tem uma mensagem aqui dentro do Messages que está perguntando o que é uma API REST em poucas palavras. Vou apertar o botão Send e quando eu enviar essa requisição, ele vai me retornar uma série de informações. O que é importante para a gente hoje? Olhar. Eu tenho choices. Dentro desse choices que está na resposta, eu tenho ali um objeto, que é essa mensagem. A mensagem ele vai ter uma resposta simples. A API REST é uma interface que permite a comunicação entre sistemas pela web, usando métodos HTTP para acessar, tá? Uma resposta padrão que é utilizada ali quando a gente interage, né, com o nosso modelo de forma a usar o produto. Tá? Agora eu queria mostrar um exemplo simples de como a gente pode iniciar essas configurações, mais informações de contexto, ele tem uma persona, vai trazer esses detalhes de informação, tá? Então a gente vai usar persona, usar contexto para ser mais efetivo. Tá? Então eu vou novamente voltar para a parte de cima da requisição e vou apagar essa estrutura de JSON e vou colar uma estrutura que já está pronta aqui. Vou só apertar um Beautify aqui para ficar melhor. Agora nós estamos melhorando um pouco, né, a nossa informação. Tá? Então, nesse caso aqui, eu sou um instrutor de programação experiente, no caso eu estou falando isso para o ChatGPT. Ele é um instrutor de programação experiente, especializado em desenvolvimento back-end. Explica conceitos técnicos de forma clara, objetiva e didática. Não use emojis. Então esse é o primeiro ponto que a gente está fazendo. Situando quem é a persona que está respondendo e como ela vai fazer, né? Então a ideia é que a nossa resposta ela seja mais especializada. Né? Então por isso, né, a gente usa a persona, para isso. Né? Importante dizer também que a gente quer colocar ali outras informações além disso, né, no nosso prompt, que é restringir um pouco mais a resposta. Mas eu vou ditar algumas regras para dar um contexto melhor do que ele precisa fazer e como fazer. Então, primeiro, use uma linguagem simples, mais técnica, né? Explique em no máximo 10 linhas, cite pelo menos 3 características principais e não utilize exemplos em código. Então, quando eu faço essa requisição, eu estou limitando a resposta, delimitando a resposta, de forma a que ele diga perfeitamente qual é a tarefa, né? Então, a gente vai restringindo, colocando essas regras para que elas sejam restrições importantes, de forma a que ele possa entender o que responder e como responder. Tá? Não é somente o que responder, porque seria o que é uma API REST, mas o como responder também aqui no nosso caso, ele é importante. Então vou fazer a requisição aqui. Então agora nós temos a resposta que veio dessa segunda pergunta. Percebam que a informação ela já está mais trabalhada, né? Então ela obedeceu, né, a nossa necessidade de citar, né, informações das características principais, né? Então ele falou que era stateless, de uso de método HTTP por padrão também. Então ele melhora um pouco mais a resposta e se enquadra
naquilo que era esperado, porque ele falou, explique no máximo em 10 linhas e cite pelo menos 3 características principais. Então a resposta muda para se modelar aquilo que é necessário na utilização da sua ferramenta. Essa foi a utilização básica, né, da API de ChatGPT. E pretendo em próximos vídeos trazer mais formas de utilização, aprofundar mais o assunto, e eu espero que você possa nos acompanhar e tenha conseguido compreender aqui o conteúdo de hoje e que você consiga aproveitar também os nossos próximos vídeos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos sigam nas redes sociais, facebook.com/curtocódigo, Instagram, Curto Código, e também nosso canal do YouTube, canal da Curto Código. Eu espero que vocês possam ter aproveitado esse conteúdo e até a próxima! Tchau, pessoal!